E para efeitos de pregação, a palavra de hoje é: lembrai-vos da mulher de Ló. Para efeito de pregação, a palavra de hoje é: lembrai-vos da mulher de Ló. Nessa quarta-feira, já pode deixar gravando direto, tá, Felipe? Porque eu quero testemunhar daquilo que Deus fez com a gente nessa quarta-feira. Nessa quarta-feira, nós tivemos aqui no Ministério Palavra Viva, quarta-feira, dia 15, não foi? Dia 15 de novembro de 2017, foi feriado, e o pastor Felipe Novaes, nosso co-pastor aqui do Palavra Viva, havia estabelecido 12 horas de adoração, no qual nós nos dividimos em turnos, e os 2 primeiros turnos foram meus, não abri mão dele, foi uma bênção. Não satisfeito com os meus 2 horários, de 8 às 9 e de 9 às 10, fiquei dando migué aqui embaixo. A hora que o pessoal parava de mexer no piano, eu corria lá em cima, eu já adorava com os meus irmãos, enfim, foi maravilhoso. Mas antes que tudo isso acontecesse, o horário, nosso turno aqui foi 8 horas da manhã, começou, né? Foi de 8 às 8 da noite. 6 horas da manhã, para ser mais preciso, entre 6 horas e 6 e 10 da manhã, Deus falou assim comigo: Vitor, levanta e vai estudar sobre a mulher de Ló. Eu falei: mulher de Ló, tanta coisa para a gente poder pregar, né? As tábuas da lei de Moisés, a ressurreição de Jesus, as cartas de Paulo, tanta coisa mais impressionante. Deus falou assim: eu quero que você medite sobre a história da mulher de Ló. Eu: tá bem, pai. Aí acordei cedo e acabou o dia, né? O dia já começou o culto ali, foi o dia inteiro. E Deus ministrou muito forte no meu coração. Viemos para cá e passamos das 8 da manhã às 8 da noite, fazendo o nosso período de adoração. E quando foi 8 horas da noite, nós começamos o nosso fórum aqui na igreja, né? Fizemos semana passada, trazendo o relatório das missões que nós fizemos lá em Itajaí, no Mevan, do apóstolo Luiz Hermínio, que foi uma bênção. Pensa num homem abençoado, pensa num homem usado, pensa num homem que tem muito a ver com o Ministério Palavra Viva, e nós estamos lutando para ele vir aqui no Avivações de 2018. Foi tremendo e maravilhoso. E à noite nós convidamos o pastor Gilberto Jorge, pastor presidente do Ministério Marca da Promessa, que também é o pastor presidente do CIMEV, Conselho Interdenominacional dos Ministros Evangélicos da cidade de Vassouras. E falamos sobre a reforma protestante. Quem veio aqui na quarta-feira? Porque no dia 31 de outubro desse ano, 2017, foi celebrado 500 anos da reforma. E aquele homem deu um show. Mentira, verdade. Aquele homem, ele deu lugar ao Espírito Santo e nos abençoou de uma forma tremenda e maravilhosa. E por causa daquela pregação de quarta-feira agora, nós vamos falar sobre os 5 ministérios e o ministério apostólico e profético. Vamos pregar agora na quarta-feira sobre isso. Vai ser fantástico. Enfim, meditando nessa palavra, Deus me deu todo o contexto daquilo que vai ser ministrado essa noite. Eu peço muita graça e sabedoria ao Senhor para que eu possa trazer a vocês na mesma proporção que o Espírito Santo derramou no meu coração. Abram comigo em Lucas capítulo 17, versículo de número 20. No Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 20, o irmão que tiver no coração o chamado de trazer uma água para mim, eu agradeço demais. Que Deus te abençoe muito, porque eu estou sem água aqui, estou só com óleo ungido. Mas diz que beber óleo ungido não é muito bom, que a gente... Bom passar na testa dos outros. O negócio de tomar o óleo ungido fica difícil. Tem não, tem copo aqui não. Vê se vocês conseguem fazer isso para mim, por favor. Lucas capítulo 17, versículo de número 20. Quem achou, vai glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Diz assim a palavra do Senhor: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E fugirão, ei-lo aqui ou lá está, não vades nem o sigais.
Porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Olha que interessante, versículo 25. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por essa geração. Versículo 26. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Aí eu peço para você parar um pouquinho. Deixa aí registrado, por favor. E vamos lá comigo em tempo de Noé. Gênesis capítulo 6, versículo 11 ao 13. Gênesis 6, versículo 11 ao 13, dentro desse contexto. Gênesis capítulo 6, versículo 11 e versículo 13. Vamos ler a palavra de Deus, vamos meditar nisso aqui. Diz assim a palavra do Senhor: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Então, quando ele fala, lembrai-vos dos tempos de Noé, nós temos que comparar o tempo que vivemos hoje com o tempo de Noé. A pergunta que eu faço: há diferença? Ele fala que a terra estava cheia de violência e corrompida. Há diferença? Se você acha que há muita diferença, liga o jornal. Não dá para ver o jornal se você não ficar deprimido. A injustiça, a corrupção, a maldade, ela se alastrou de uma forma tão terrível, principalmente na nossa política, que a gente não vê esperança. A gente não vê esperança, a gente não vê mudança, a gente não vê que alguém que nós possamos eleger nas próximas eleições de 2018 possa mudar esse quadro. Porque o sistema todo está corrompido. E a violência, estão matando por causa de celular. Eu vi uma reportagem que um jovem fazendo faculdade, cheio de sonhos, tentando entrar em casa, só clicou, foi entrar em casa, um rapaz drogado, meteu a mão, me passa o celular. Ele passou o celular, o menino deu. O menino entregou a mochila, entregou o celular. Ele, não satisfeito, pegou e deu um tiro na cara do menino. Interrompeu todo um processo de uma vida, de uma história. A vida hoje vale menos do que nada. Não há diferença dos tempos de Noé, quando o dilúvio chegou, para os tempos de hoje. Todos concordam comigo? Vamos lá. Versículo 26. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias dos filhos do homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Deixa eu perguntar para vocês, em relação à sodomia, que nós classificamos Sodoma como perversão sexual, né? Mas Sodoma é muito mais do que isso. O pecado de Sodoma está registrado em Ezequiel 16, que fala que o pecado de Sodoma foi a soberba dela. Por que soberba de Sodoma? Porque o comércio de Sodoma, o forte comércio de Sodoma, era o sal. Ela se localizava perto do Mar Morto, ali a quantidade de sal era muito grande. Então Sodoma se ensoberbeceu, porque Sodoma não dependia do comércio, de receber bem as pessoas, para poder comercializar. Todos tinham que vir a Sodoma, querendo ou não. E por causa da soberba de Sodoma, a palavra de Deus diz que pela multiplicação do comércio, a riqueza dela foi tão grande, que ela não se preocupou com os povos vizinhos, ela não multiplicou aquilo que dava, que recebia. Consequentemente, ela começou a formar suas próprias leis.
As leis que agradavam o povo e não a Deus. Foi um lugar que corrompeu completamente os mandamentos do Senhor, fazendo as próprias leis humanas. Aí você vê que no final de Sodoma, eles estão querendo transar com os anjos. A maldade de Sodoma chegou a um limite tão grande, que a palavra de Deus classifica Ló como justo. Classifica Ló como justo. E o justo Ló, para livrar os anjos do Senhor, entregou as suas 2 filhas virgens, para que aquela população maldita fizesse o que quisessem. Só para você ter uma noção do que um justo chegou, a que ponto chegou. A maldade de Sodoma, nos tempos de Noé a mesma coisa, violência e corrupção, e de Sodoma a soberba e a perversão. Quem está vendo novela das 8, das 7, da meia-noite, das 3, das 4, os filmes que passam? Gente, se ficar pior, eu não sei. Como é que consegue ficar pior? Eu não sei, velho. Uma apologia ao homossexualismo de uma forma absurda. Apóstolo, o senhor é homofóbico? Não sou homofóbico, amo. Como diz a palavra de Deus, assim como Jesus, eu amo o pecador, mas não amo o pecado. Eu amo o pecador, mas condeno o pecado. Por isso existe o Evangelho. O Evangelho é oportunidade. Posso ouvir aleluias, amados? Sodoma então está corrompida. Sodoma chegou a um ponto de que um justo entregou suas 2 filhas virgens por causa dos anjos do Senhor, como se os anjos precisassem de ajuda. O justo Ló não consegue nem mais discernir o que é certo e o que é errado, ao ponto de entregar a sua vida, a vida daquilo que lhe é mais precioso. Não existe na vida de um casal coisa mais preciosa que seus filhos. Estou falando mentira? Você me vende o Daniel? Você me vende a Diana? Você me vende as pequenininhas? Te pago um preço bom. Te dou uma casa nelas. Eu falei, tu é maluco. O pai estava entregando. Aí você fala assim, ai, ainda bem, graças a Deus que eu não faço isso. Ai, graças a Deus eu estou na igreja. Ah, meu Deus. Aí eu te pergunto, e o smartphone do teu filho, da tua filha, você tem visto? Você acompanha de perto aquilo que ele vê ou não vê? Ou você entregou um celular na mão dela com internet e deixou ela fazer o que ela quiser? Maluco? Não há diferença. Na moral, olha para mim e me responda só para você. Não é para eu ouvir. Quando você está sozinho, tu está com Deus ou teu amigo é o diabo? Aquele amigo que você tem um segredo com ele. E tem um sacerdote aqui na igreja que Deus fala para ele, o teu tempo acabou. O teu pecado chegou às minhas narinas e fedeu. Eu decretei juízo para você. Arrependa-te hoje, porque amanhã você não tem mais. Diz o Senhor. É para você, sacerdote, que teu coração está quase vindo na boca. Nos tempos de Noé, a marca era a corrupção e a violência. Nos tempos de Ló, era a soberba e a perversão. Hoje nós temos tudo isso. Nós temos violência, nós temos corrupção, nós temos perversão, temos tudo. Pior não pode ficar. Mas o Senhor continua dizendo que nesse tempo ruim que ele teve que vir com juízo, eu acredito que o juízo do Senhor está chegando, ou pelo menos o arrebatamento da igreja, quantos querem diga aleluia? O Senhor fala mais, e aqui eu quero me deter nessa situação. Versículo 29, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu versículo 29 do capítulo 17. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado
e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Versículo 32, ele está falando sobre os tempos de Noé e os tempos de Ló e Sodoma. Mas agora ele fala de uma forma específica. Ele fala assim: lembrai-vos da mulher de Ló. E ele diz, ele vem complementando o versículo 33. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato, a salvará. Digo-vos que naquela noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então lhe perguntaram: onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes: onde estiver o corpo, aí se juntarão também os abutres. O cadáver, né? Que ele fala sobre isso. E aqui é interessante que aconteceu isso com a mulher de Ló. A família foi arrancada de Sodoma, mas a mulher de Ló ficou pelo meio do caminho. Ela se tornou uma estátua de sal. E quando eu fui estudar pela mulher de Ló, eu comecei a analisar as coisas interessantes que aconteceu com o justo Ló. Justo Ló. Você não tem como você falar sobre a mulher de Ló se você não falar de Ló. Abraão recebe uma promessa: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para a terra que eu tenho para ti. Abraão saiu. Mas como Abraão está no início da caminhada de fé, e Deus não vai exigir para você uma experiência de maturidade, ou comportamento de maturidade, sem você ter vivido uma vida com Deus, Deus entende algumas coisas, inclusive dos erros de Abraão. Como foi o caso: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela. Eu te pergunto, o que Ló está fazendo com ele? Ló era filho? Ló era filho? Ló era o quê? Sobrinho dele. Não era para deixar a parentela? O que Ló está fazendo com ele? Tudo bem, mas ele saiu da terra. Posso ouvir aleluias? Deus não leva em consideração o tempo da... Abraão não conhecia Deus. Abraão não conhecia tanto a Deus ao ponto de, no final da sua vida, entregar o seu filho Isaque. Olha, quantas coisas Abraão passou ao ponto de, no final, ter entregue o seu filho ao Senhor e Deus o chamá-lo de pai da fé. Houve um processo, posso ouvir aleluias? Mas ele saiu. E por que Deus falou com ele: filho, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para a terra que te mostrarei? Porque se fosse sincero a tua parentela, porque Deus sabia que se ele levasse algum parente lá na frente ia dar trabalho. Deu trabalho. Deus abençoou Abraão. Deus cumpriu a sua promessa. Só que lá na frente, os pastores de Ló começaram a brigar com os pastores de Abraão. E Abraão chamou Ló para a tenda para ter uma conversa. Falou: filho, a terra não nos sustenta mais. O que Abraão falou? Assim: olha, filho, toma a sua decisão. Para onde você for, o teu tio vai tomar outro caminho. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Se você for para o leste, eu vou para o oeste. A palavra de Deus diz que o justo Ló, olhando, viu as planícies do Jordão que iam dar em Sodoma, que era bom de comércio. E aqui, era bom para o comércio. E aqui eu vejo a figura do crente carnal e do crente espiritual. O crente espiritual, ele sempre está disposto a abrir mão. E o crente carnal, ele é sempre guiado pelos olhos. Posso ouvir aleluia? O crente espiritual, ele está sempre pronto para abrir mão, porque ele não quer experimentar qual seja a sua vontade. Ele confia tanto em Deus que ele quer que a vontade do Senhor seja feita em todas as áreas da sua vida. O carnal não. O carnal só se satisfaz com aquilo que os olhos dele veem. E a palavra de Deus diz que ele, olhando, viu que o comércio à beira do Jordão levava a essas cidades. E ele ali tinha um comércio. A palavra de Deus diz também, lá em Gênesis, que Jó se tornou um grande homem, ao ponto de ser juiz em muitas cidades. Ele ficava à porta. Ele era muito próspero. Ele era muito rico. Posso ouvir aleluias, amados? E Jesus fala que a mulher de Ló é um exemplo daqueles que não querem abrir mão de suas vidas. No dia que o juízo do Senhor veio... Vocês estão comigo aí? Ixi, plá. Quem está comigo? Estou muito rápido, tá legal. Posso ir? Zé Neto está dormindo aí. Quase, deu uma cochilada, eu vi. Vamos lá. No dia que o juízo do Senhor veio... Presta bem atenção que agora Deus vai falar muito forte contigo.
No dia que o juízo do Senhor veio, os anjos estiveram falando com Ló: apronta-se. Existe mais alguém que você queira tirar desse lugar porque o juízo do Senhor vai vir? Existe, os meus genros, os futuros genros que iriam casar com suas filhas. Aí então vai e avisa. Ele foi. Quando ele foi avisar da volta de Jesus, é ótimo, né? Quando ele foi avisar do juízo do Senhor e que Sodoma seria destruída, os genros começaram a zombar. É muito parecido com nos dias de hoje, né? Quando você está evangelizando alguém, né? Você quer que eu o quê? Que eu me transforme numa Bíblia? Quer que eu seja igual a você, frequentando o culto? Que eu venha dar dinheiro para pastor? Mentira, é verdade. Aquelas maldades todas despejadas em cima da gente. Pouco importa. Quer ouçam ou deixam de ouvir, pregue a palavra, para que o sangue de ninguém seja cobrado de você. A palavra de Deus diz que Jó demorou-se ali, e os anjos apertaram com Jó. Apertaram com Jó e falaram assim: tira, porque nós não podemos fazer coisa alguma enquanto a tua família estiver aqui. Aí Jó não teve jeito e saiu com a sua família. E quando a família está saindo de Sodoma, o anjo vira e fala para eles: não olhem para trás. Não olhem para trás. A palavra de Deus diz que a mulher de Ló olhou para trás. Aqui eu vou fazer a conjectura que eu fiz quarta-feira passada. Eu vi um filme quando era criança sobre a saída de Ló com a sua família de Sodoma, em que eles saíam, né, uma ventania batendo muito forte ali no Mar Morto, batendo muito forte, ele saindo assim, meio que com um cajado na mão, ele com as duas filhas e a mulher um pouco mais atrás, e aquele vento batendo, e de repente aquela mulher de Ló deu uma olhadinha, e quando ela deu uma olhadinha assim, que ela deu uma olhadinha assim para trás, ela ficou naquela posição de: está ou tá? Não, não é assim não, cara. Não foi assim. Deus me mostrou na palavra dele como é que foi. A palavra de Deus, no original, onde está escrito assim: e a mulher de Ló olhou para trás, significa: ela demorou-se. Sabe como é que foi? Ela saiu de Sodoma, mas o coração dela estava lá. E ela andando nervosa, ela olhou uma, não aconteceu nada. Ela olhou duas, não aconteceu nada. Ela olhou três, e não aconteceu nada. Ela olhou quatro, não aconteceu nada. Como ela foi se acostumando em desobedecer aquilo que Deus falou, é igual no pecado todos os dias. Não está acontecendo nada, diz a palavra de Deus que ela demorou-se. Ela parou para olhar para Sodoma. Não é igualzinho o pecado em nossas vidas? Deus fala com a gente: não faz, não faz. A gente faz. Não aconteceu nada. Obrigado pela tua misericórdia, Senhor. Não faz. Porque a misericórdia do Senhor é que nos conduz ao arrependimento. E Ele quer um coração arrependido. Porque a palavra de Deus diz que Ele habita no alto e sublime trono, mas também habita com quebrantado e contrito de coração. Ele quer um arrependimento genuíno. E não uma vida de regras. Não pode isso, não pode aquilo outro. Já ouvi a sua voz. É para largar o que eu estou fazendo e seguir para aquilo que Deus tem para a minha vida, como o apóstolo Paulo nos ensinou. Esquecendo-me da porcaria que fica para trás, eu sigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, a salvação da minha alma. Não é brincar com o pecado. Lembra-te de onde o Senhor te tirou. Lembra-te do dia que você entrou nesse lugar. Lembra-te do dia que te pregaram a palavra do Senhor e você brincou até os dias de hoje. Tem gente virando estátua de sal. Tem gente que começou lindo nessa igreja, lindo, com um chamado maravilhoso. Deus restaurou tudo. Restaurou o casamento que estava falido. Deu uma faculdade onde não podia nem pagar. Deu casa, deu família, deu uma igreja onde tem um mala sem alça que te ama,
que enche o teu saco. Enche o teu saco sim, porque eu te amo, e filho sem correção não é filho. Pego no teu pé, quero saber como é que você está. Eu não aguento mais, pastor Vitor. Não vai me aguentar até o final da minha vida. Deus foi mudando a história, mas com o tempo, depois que recebeu tudo, foi abençoado e restaurou tudo, começou a olhar de volta de onde veio. Esqueceu qual é o preço do pecado, qual é o salário do pecado. Esqueceu. Como a mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló, que se deteve, que demorou-se. Dá para ouvir o som do ventilador, da chuva que está caindo, que beleza. Se tem uma palavra que Deus me abençoou na quarta-feira, foi essa aqui. Deus falou comigo: quando eu falar com você, eu não quero que você demore a me ouvir. Falou comigo: vai estudar sobre a mulher de Ló. O que isso quer dizer? Quando eu falar contigo, para de demorar a me ouvir. Obedeça, rápido. O juízo do Senhor não chegou até você até agora? Então para enquanto há tempo. Então para porque Deus está falando contigo hoje. Para porque é tempo de parar agora. Quem está comigo aí? Não vai acontecer nada. Tá bom. Cuidado, mulher de Ló. Cuidado. Ela brincou, até achando, até perceber que não ia acontecer nada. Só que ela não percebeu naquilo que ela se tornou, uma estátua de sal. Quantas pessoas hoje que tinham chamados lindos aqui nessa igreja, lindos, de mestres, de pastores, de evangelistas, de profetas, apóstolos, hoje você procurar, virou uma estátua de sal. Ministério de louvor, chamado para o ministério de louvor, insistiu tanto pelo pecado que hoje nem o nome é mencionado. Virou estátua de sal. Apóstolo, e por que ela virou estátua de sal? Porque como o comércio do sal lá em Sodoma era muito forte, ela lembrou de quantas regalias e quantas bênçãos o poder econômico deu a ela, a filha e ao marido. Ela gostava da vida que o sal dava para ela. Sabe o que eu aprendo? Que a gente se torna aquilo que nós adoramos. Que a gente fique igualzinho àquilo que nós colocamos como prioridade em nossas vidas. A que preço? A que preço? Querem mais? Posso falar mais? Vamos, mulher, morar em Sodoma e Gomorra, porque ali nós vamos ter uma vida maravilhosa. A cidade foi destruída. A que preço? Saíram da cidade, a mulher ficou pelo meio do caminho, e quando eles chegaram ao lugar de salvação, as filhas já estavam corrompidas, porque as filhas, para dar herança ao pai, elas embriagaram o pai e tiveram relação sexual com ele. Olha os valores de Sodoma e Gomorra na família. Elas estavam muito preocupadas com a herança do pai, muito preocupadas, para dar um porre nele. Estavam preocupadas demais. Eu gosto desse mundo de hoje. Contanto que eu seja feliz, que o resto se dane. É sério, amados. Que palavra abençoada. Queria trazer uma palavra de foguinho, de alegria. Mas Deus falou muito ao meu coração. E se eu amo vocês, eu quero ver vocês morando na glória comigo e dizendo: larga Sodoma. Sai fora de Gomorra, não pare pelo meio do caminho e não se torne uma estátua de sal. Continue caminhando. Continue, cadê?
Me deram um presente hoje, me dá aqui. Uma irmã muito querida, ouvindo uma das minhas pregações, me deu um presente, foi numa loja e lembrou de uma profeta que eu tenho falado muito dela aqui na igreja, a profeta Dolly. Eu falei assim, pastor, quando eu entrei na loja e vi o senhor, a profeta Dolly continua dizendo até o dia de hoje, né, Dolly? Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar. Continue a nadar, para pelo meio do caminho não. Não para pelo meio do caminho não. Vamos embora para a glória, Jesus está voltando, olha para mim. Nós temos planos aqui no Palavra Viva para 2, 3 anos, até 5 anos. Posso ouvir aleluias, amados? Temos plano até para 10 anos, quando eu fizer 60 anos. Temos planos, mas abrimos mão de todos eles pelo toque da última trombeta. Todos os dias eu subo nesse púlpito para trazer uma palavra, para manter você motivado, para não ficar olhando para trás, mas seguir para aquilo que Deus tem para a tua vida. Você é muito melhor do que aquilo que o mundo está te oferecendo. Você é muito melhor, porque se você não fosse, não estaria me ouvindo. Estaria em casa, vendo Fantástico, ou outra programação. Ou ouvindo outra coisa, que enchesse a tua alma de alegria. Com quem que Deus falou? Quem quer saber a saída? Quem quer saber a saída? Como eu corri atrás da saída, você, então como é que eu faço? Seja como Abraão e não como Ló. Porque o crente que é levado por essa vida pelos olhos, o fim dele é como o de Ló. A corrupção, em todas as áreas, ele herda aquilo que os olhos lhe dão. Mas o meu justo não vive pela vista, ele vive pela fé. O justo vive pela sua fé. Fé em quê? Naquilo que a palavra de Deus nos promete. É como o caso de Abraão. No dia que se separaram, Abraão e Ló, Deus falou para Ló, Abraão falou para Ló, filho, escolhe. Ló escolheu os olhos. Quando Ló escolheu e saiu da presença de Abraão, Deus chamou Abraão e falou assim, levanta os olhos. Ele levantou, olha a terra. Ele, sim senhor, tudo é teu. Por que senhor? Porque tu abriu mão de tudo. Porque tu abriu mão de tudo. Você confia em mim, naquilo que eu posso fazer. Abraão, eu sou o teu grandíssimo galardão. Eu sou o teu grandíssimo galardão. Tu serás pai das nações, a tua mulher também. A tua herança será bendita na terra. E enquanto a herança de Ló foi maldita, porque dali nasceu os amonitas e os moabitas, inimigos ferrenhos de Israel, Deus deu a Abraão Israel. O que eu aprendo? Vale a pena ceder, Zé? Vale a pena ceder. Quando eu não entendo aquilo que Deus tem para a minha vida, Senhor, seja feita a tua vontade. O que eu aprendo com os erros, com os tropeços que o Abraão cometeu, eu permito que a vontade do Senhor seja feita na minha vida, para que eu possa aprender qual seja, numa mente renovada, a boa, a agradável e a perfeita vontade do Senhor. Satanás não está brincando nesses últimos tempos. Ele está cumprindo direitinho o chamado dele, roubar, matar e destruir. Hoje essa palavra é como uma trombeta para você. Hoje Deus me usa como um atalaia, anunciando o fim de todas as coisas e te mostrando o caminho da salvação. Primeiro, sai fora de Sodoma e Gomorra. Segundo, não se detenha pelo caminho, não vire uma estátua de sal. Terceiro, segue firme na palavra do Senhor, vivendo pelos olhos da fé e não por vista, porque aquilo que Deus te fez como promessa, Ele é poderoso para cumprir cada uma delas. Com quem que Deus falou aí? Fica de pé em nome de Jesus. Fecha os teus olhos agora. Eu e minha profeta Dolly
vamos estar ministrando agora. Mentira.